a morte ele venceu, e com isso a vida eterna nos concedeu. Porque não era sonho não, não era não. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparada. Eu quero chegar lá. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Se prepare para que tu veja. Oh, aleluia, Jesus. Eu creio, Senhor, que esse grande dia irá chegar. Pois o Senhor prepara uma cidade santa para teu povo entrar. Não era um sonho, era realidade. Para os crentes sendo preparadas. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Se prepare para que tu veja. Tu vai ver. João viu e eu também espero ver. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Chegou a melhor hora, né? Alimento para nossas almas. Está chamando o Luiz Alessandro. Vamos orar pela vida dele. Estende suas mãos para cá. Amém. Aleluia. Amém? Estende suas mãos para cá. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui está seu filho, Pai amado, aleluia, que trouxe, Senhor, sua palavra, Pai, qual o Senhor já colocou no seu coração. Pai, guarda a casa dele, toma o seu ministério, toma o seu projeto, toma aquilo, Pai, que o Senhor tocou no coração, Senhor, através dele, Senhor, no YouTube, no Instagram, para estar ganhando os vidas e almas, Pai amado, aleluia. Que ele sempre seja verdadeiro, que sempre seja humilde, Senhor, na tua presença. Pai, toca no coração dele, cada pessoa que vai se assentar aqui, Senhor, aleluia. Pai, operando, Senhor, quem impedirá? E através dele que o Senhor venha abençoar e multiplicar as bênçãos na vida dele. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho. No Evangelho que segundo escreveu Lucas, capítulo 5. Quero louvar a Deus por esta rica oportunidade. Louvar a Deus pela vida da pastora Maria Clara, da diaconisa Arciane, pelo convite de poder estar aqui. Glória a Deus. Capítulo 5, versículo 4, está escrito assim: E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Então, fazendo assim, colheram tão grande quantidade de peixe que rompiam-lhe a rede. Amém? Vamos só assento, por favor. Meus irmãos, capítulo 5 do Evangelho que segundo escreve Lucas vai nos mostrar a chamada dos primeiros discípulos para o ministério apostólico na Bíblia Sagrada. O Senhor Jesus, para dar continuidade à sua obra, ele vai preparar 12 homens para que ele pudesse dar continuidade à obra
Glória a Deus. Logo eu aprendo que o Senhor Jesus, sabendo que voltaria para o céu, ele tinha que preparar 12 para dar continuidade à sua obra na terra. Porque Jesus sabia que ele não ficaria ali por muito tempo e tinha que preparar alguém para ficar no lugar dele para dar continuidade. Aprendo a primeira lição que cargo, ministério, nunca vai ser para sempre. A gente sempre tem que preparar alguém para ficar em nosso lugar depois. O próprio Jesus, no capítulo 5, a Bíblia vai dizer que uma multidão vai apertar Jesus, ele estando no lago de Genezaré. Agora, o que vai chamar a atenção é que essa multidão que está apertando Jesus é para ouvir a sua palavra. Opa, isso aqui me chamou a atenção. Essa multidão é uma multidão diferenciada. E quando fala de multidão, fala de mais de 5.000 pessoas, mais de 5.000 homens, fora mulheres e criança. Mas o que vai chamar a atenção aqui? Está escrito: aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. A multidão é diferenciada, porque essa multidão está apertando Jesus, porque eles querem ouvir a palavra de Deus. Existem algumas classes entre as multidões que seguiam Jesus. A primeira classe é a classe que segue Jesus, porque vê Jesus como um profeta. A segunda classe segue Jesus pelos sinais que vê. A terceira classe segue Jesus pelo pão que comeram e saciaram. Mas essa multidão do capítulo 5 está seguindo Jesus não porque vê Jesus como um profeta, não pelos sinais que Jesus faz e nem pelo pão que comeram. Essa multidão do capítulo 5 está seguindo Jesus para ouvir a sua palavra. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus por esta multidão. Por quê? Porque eles não estão atrás de Jesus porque enxergam Jesus como um profeta. Eles não estão seguindo Jesus pelos sinais que ele faz. Eles não estão seguindo Jesus pelo pão que Jesus pode oferecer. Mas eles estão seguindo Jesus para ouvir a sua palavra. Por quê? Porque quem tem palavra tem sinal. Quem tem palavra tem pão para comer. Quem tem palavra tem Espírito Santo. Quem tem palavra tem milagre. Quem tem palavra tem direção. Quem tem palavra tem orientação. Quem tem palavra tem uma fé fortalecida. Quem tem palavra tem tudo na terra. Aleluia. Ou seja, qual parte dessa multidão a gente está? Será que seguimos Jesus porque enxergamos Jesus como um profeta? Será que seguimos Jesus pelos sinais que ele pode fazer? Ou seguimos Jesus pelo pão que ele pode nos oferecer? Eu quero acreditar que nessa noite tem pessoas que não veio aqui hoje pelos sinais que ele tem para fazer. Eu quero acreditar que nessa noite tem pessoas que não vieram aqui hoje pelo pão que ele pode oferecer. Mas eu quero acreditar que tem pessoas que vieram aqui para ouvir a sua palavra. A palavra tem que ser prioridade. Porque quando eu tenho palavra, eu vou repetir, eu tenho sinais. A palavra me orienta. A palavra me santifica. A palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. A palavra ela me separa, me batiza com o Espírito Santo e me leva para o céu. A palavra ela é maior do que o pão da terra. A palavra ela é maior do que os sinais da terra. A palavra é maior do que qualquer profeta neste mundo. Se eu tenho palavra, eu tenho a Deus. Se eu tenho Deus, eu tenho pão na terra. Se eu tenho palavra, eu tenho a Deus. E se eu tenho Deus, eu tenho salvação na terra. Se eu tenho a palavra de Deus, eu tenho a Deus. E se eu tenho a Deus, eu tenho perdão
de pecado. A palavra, ela está acima de milagre. A palavra está acima de casa própria. A palavra está acima de milagre, de cura divina. A palavra está acima de tudo desta terra. Agora tem gente que quer a terra e não quer a palavra. Tem gente que quer sinal e não quer a palavra. Tem gente que não quer pão e não quer a palavra. Mas a palavra, ela me cura. A palavra, ela batiza com o Espírito Santo. A palavra, ela me separa. E a palavra me leva para o céu. O próprio Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão sendo acrescentadas. Só que tem gente que está trocando a prioridade. Tem gente que está colocando a prioridade a terra e depois o céu. Eu aprendi uma coisa aqui, que quem coloca a terra como prioridade não recebe nada do céu. Mas quem coloca o céu em prioridade recebe as coisas aqui na terra. A palavra de Deus tem que ser prioridade. Diz o texto sagrado que eles apertam Jesus para ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que Jesus estava junto ao lago de Genezaré. A Bíblia diz que tinha 2 barcos junto à beira da praia, porque os discípulos tinham descido deles e estavam lavando as redes. Agora, o que chama a atenção ele vai entrar no barco de Simão Pedro. Espera aí, tinha 2 barcos, só que Jesus tinha 2 barcos e Jesus escolheu o de Simão. Agora o que chama a atenção, por que o de Simão? Por que não outro barco? Com certeza existiria outros barcos melhores que o de Simão, mais bonito do que o de Simão, mais aconchegante do que o de Simão. Mas Jesus escolheu o de Simão. Jesus está dizendo: empresta teu barco aqui para me fazer uma coisa. A Bíblia diz que Jesus, entrando dentro do barco, senta e começa a ensinar a palavra de Deus. O barco que Jesus pediu emprestado nunca mais foi o mesmo barco. O barco que Jesus pediu emprestado voltou cheio de peixe quando estava vazio. Jesus, quando pede emprestado o barco está vazio. Mas quando Jesus entrega o barco na mão de Simão, o barco está cheio. Tem peixes grandes e de grande quantidade. Você não pegou não, né? O barco é a minha vida, é a tua vida. Jesus está dizendo: deixa eu entrar na tua vida. Deixa eu entrar no teu casamento. Deixa eu entrar na tua vida. Deixa eu entrar no teu trabalho. É Deus dizendo: se alguém deixar ele entrar na vida, no trabalho, no casamento, esse casamento nunca mais será o mesmo. A vida ministerial nunca mais será a mesma. A vida profissional nunca mais será a mesma. Jesus entra até vazio, mas quando entrega, entrega cheio. A bênção vai ser dobrada. Louvado seja Deus. Jesus entra no barco de Pedro. A Bíblia diz que os discípulos, ou seja, e tinham descido deles e lavavam as redes. Olha só isso aqui. Pedro e os outros tinham descido do barco e lavavam as redes. Lavar a rede não é desistir. O que é lavar a rede? Lavar a rede significa que eles estavam tirando os limos, que eles estavam tirando as intempéries, que eles estavam tirando a sujeira, que eles estavam remendando o que tinha quebrado. Para quê? Para no outro dia voltar a pescar. Então Pedro está ensinando: eu pesquei a noite toda, não peguei. Eu tentei a noite toda, não peguei. Mas uma coisa eu faço: eu vou lavar as redes, costurar a rede, limpar a rede, porque no outro dia eu vou voltar aqui para voltar a pescar. É Pedro dizendo: você pode tentar e não conseguir. Você pode tentar a noite toda e não pescar nada. Só que Pedro está dizendo: mas não desista do teu propósito, não desista da tua chamada, não desista do teu ministério, não desista dos teus sonhos. Quem sabe tem alguém aqui
que estava com os discípulos, está tentando pescar a noite toda e não consegue. Está tentando a bênção e não consegue. Está tentando alguma porta aberta e não consegue. Alguém está desistindo da porta. Alguém está desistindo do ministério. Alguém está desistindo da chamada. Mas Deus me trouxe aqui só para falar para alguém: lava as tuas redes, ou seja, conserta as tuas redes, limpa as tuas redes, porque no outro dia você vai voltar a pescar. É Pedro dizendo: eu estou dizendo para não desistir da chamada, para não desistir do casamento, para não desistir do ministério, para não desistir do sonho. Pedro está dizendo: eu não pesquei nada, mas eu vou lavar as minhas redes, preparar as minhas redes, porque eu não desisto de pescar. Louvado seja Deus. Desceram do barco e lavavam as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Jesus usa o barco de Pedro como púlpito para ensinar. O que chama atenção é que Jesus, durante o seu ministério terreno, Jesus, ele não escolhia lugar para ensinar. Jesus ensinava sentado no monte. Jesus ensinava dentro das casas. Jesus ensinava no templo. E Jesus ensinava na sinagoga. Capítulo 5, Jesus está ensinando sentado em um barco. Isso aqui é contraditório nos dias atuais. Tem gente que só quer ensinar em templo grande. Tem gente que só quer pregar em festividade grande. Tem gente que só quer pregar em igrejas luxuosas. Tem gente que não quer pregar mais dentro das casas. Tem gente que não quer pregar mais nas favelas. Tem gente que não quer pregar mais nos bairros. Tem gente que não quer pregar mais nas praças. Tem gente que não quer pregar mais em igreja pequena. Tem gente que está escolhendo lugar para pregar. Mas o meu convite hoje é: se o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, dono de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor, pregava sentado no monte, pregava dentro da sinagoga, pregava dentro da casa, e está pregando sentado num barquinho, quem sou eu e quem é você para escolher lugar para ensinar a palavra? Quem sou eu e quem é você para escolher lugar para pregar a palavra? Quem sou eu e quem é você para escolher lugar para ensinar? É Jesus dizendo: não seja orgulhoso, pregue onde Deus mandar, fale o que Deus mandar, mas não escolha lugar para ministrar. Faça a vontade de Deus, aonde Deus te enviar. Assentando-se ensinava do barco. Assentando-se é um costume dos judeus da época, principalmente dos mestres. Quando eles se assentam, eles ensinam. Toda vez que o mestre vai ensinar, ele se assenta. A postura de estar sentado é uma postura de autoridade com humildade, e não de elevação física. Todo mestre, ele se assenta para ensinar, ao contrário do dia de hoje, que o mestre fique em pé para ensinar. Mas o que me chama a atenção é que os rabinos se assentam e ensinam. Só que antes deles se assentar para ensinar, primeiro eles se assentaram para aprender. Aí isso aqui é contraditório, porque tem gente que quer estar em pé para ensinar, mas não quer sentar para aprender. Não tem como ficar em pé para ensinar, se primeiro a gente não sentar para aprender. É Deus dizendo: senta para aprender, para depois você estar em pé para ensinar. Diz a Bíblia Sagrada que quando ele acaba de ensinar, ele vai dizer para Pedro: e disse a Simão: faze ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. Por que Jesus não pede para Simão lançar a rede na beira do lago? Por que Jesus não pede para Simão
lançar a rede na beira do lago. Muito simples. Por que que Jesus está pedindo para Simão, dizendo, vamos para o mar alto e lance a rede? É muito simples, porque o que Deus tem com Pedro não é no raso. O que Deus tem com Pedro é na profundidade. Você não pegou não, né? O que Deus tem com a gente não é no raso. O que Deus tem com a gente é na profundidade. Tem gente que ainda lança a rede e não pescou. Tem gente que ainda não recebeu nada de Deus, porque quer ficar só no raso. E Jesus está dizendo, o que eu tenho contigo, meu filho, não é no raso. O que eu tenho contigo é na profundidade. Enquanto estiver no raso, não recebe as revelações do céu. Enquanto estiver no raso, não consegue enxergar o que Deus tem. Enquanto estiver no raso, não consegue bênção sem medida. Mas Deus me trouxe aqui para falar para alguém: sai do raso e vem para o mar alto. Sai do raso e vem para o profundo. Porque o que eu tenho contigo não é no raso. O que eu tenho contigo é no profundo. É no profundo. O que eu tenho contigo é no profundo. A Bíblia diz, respondeu Simão e disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lanço a rede. Olha para cá, Pedro está deixando para trás toda a sua experiência de pescador. Pedro está deixando para trás toda a sua experiência de mar. Sabe por quê? Porque as minhas experiências, a minha intelectualidade, a minha inteligência não está acima da orientação divina, não está acima da direção divina. Você pode ser estudado, você pode ter experiência de vida, você pode ser bacharel, você pode ser toda a experiência da terra, mas as nossas experiências nunca vão estar acima da orientação divina. Tem gente que tem experiência, tem gente que tem inteligência, mas não consegue chegar em lugar nenhum, porque ele coloca a sua experiência acima da orientação divina. Enquanto eu estiver colocando as minhas experiências em cima da orientação divina, eu não chego em lugar algum. Mas quando eu deixar de lado todas as minhas experiências e colocar a orientação divina em primeiro lugar, aí você chega onde Deus quer que você chegue. Aleluia! Trabalhamos a noite toda, não pescamos nada, não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra eu vou lançar rede. É Pedro dizendo, eu tentei. É Pedro dizendo, eu lutei. É Pedro dizendo, eu perseverei, não apanhei nada. O dia já amanheceu, mas já que o Senhor está falando, eu vou seguir a tua palavra. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Sobre a tua palavra lançarei a rede. Pedro está dizendo, pesquei a noite toda, usei toda a minha experiência, só que eu não apanhei nada. Mas já que o Senhor está falando, eu vou fazer segundo a tua palavra. Agora, o horário de pesca, todo mundo sabe que o horário de pesca é à noite. Amanheceu o dia, os peixes parecem que descem para a profundidade. A pesca produtiva é à noite, não de dia. É por isso que quando amanhece o dia, Pedro desce do barco, lava as redes, prepara a rede para pescar na outra noite. Jesus está mandando ele lançar a rede em um horário que não é propício. Jesus está mandando Pedro lançar a rede em um horário que é a hora de ir embora. Mas Pedro está dizendo, eu sei que o horário não é propício,
Eu sei que o momento não é propício, mas já que é o Senhor que está falando, quem sou eu para discordar? Vou lançar a rede. Aleluia. Se Deus está mandando, não importa se o horário não é propício. Se Jesus está mandando, não importa se a hora não é propícia. Se Jesus está mandando, pode até não fazer sentido na ótica humana, mas se Ele está mandando, faça, porque o milagre, ele é certo, em nome de Jesus. O que mais Jesus fez foi pedir para as pessoas fazerem coisas que na ótica humana não era muito louvável. Na ótica humana era sem sentido. Quer ver? Na festa de casamento, a Bíblia diz que o vinho acabou. Ele manda que o servente encham as talhas de água, mas as talhas tinham que encher de vinho e não de água. A ordem não fazia sentido. O resultado, Jesus transformou a água em o melhor vinho. A Bíblia diz que quando Jesus está em frente ao túmulo de Lázaro, Jesus vai dar uma ordem que na ótica humana é sem sentido. Qual? Tirem a pedra. Mas já faz 4 dias que ele já está sepultado. Tirem a pedra. É uma ordem sem sentido. Mas quando nós obedecemos a ordem, mesmo sem sentido, para nós, o milagre é certo. Pedro lançou a rede. Uma grande quantidade de peixe veio na rede. Marta e Maria, os que estavam lá, tiraram a pedra. Lázaro saiu do túmulo. O servente encheram as talhas de água, mesmo não fazendo sentido. Resultado, Jesus transformou a água em o melhor vinho. Deus me trouxe aqui para falar para alguém. Jesus está pedindo para alguém fazer algo, mas você está lutando com Jesus, dizendo: Jesus, é sem sentido. Jesus, para mim não faz sentido. Mas Jesus está dizendo: não estou perguntando se faz sentido para você. Eu estou pedindo: lança a rede, enche a talha de água e tira a pedra, para ver o milagre de Deus acontecer. Tem gente que ainda não recebeu, porque Jesus está pedindo para fazer algo, e na ótica humana não faz sentido nenhum. Mas Jesus não está perguntando se faz sentido ou não. Ele só quer que você obedeça a palavra dele para o milagre acontecer. Tem gente que não está recebendo porque não obedece os mandamentos, não obedece a ordem divina, não segue a direção divina. Mas se a partir de hoje seguir a direção divina, o milagre vai ser certo pelo poder da palavra de Deus. Então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixe que a rede rompia. A bênção vai ser tão grande que o que você tem não vai ter estrutura para guardar. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. Eles foram, encheram ambos os barcos, de maneira tal, que quase ia a pique. Ou seja, a bênção que Deus vai te dar, não é só para você. A bênção que Deus vai te dar é para compartilhar com alguém que ainda não tem. Não seja egoísta. Chame os companheiros, chame os irmãos, chame as irmãs e divida com o que não tem, para que Deus multiplique ainda mais o teu celeiro. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos seus pés, aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador.
depois que o espanto se apoderou dele e de todos os que estavam com ele, por causa da pesca de peixe que haviam feito. A presença e as coisas que Deus faz nos constrange. Pedro reconhece diante de Jesus que ele era um pecador e pede para Jesus se afastar. É porque Pedro não sabia. Mas Jesus não se afasta de pecadores, muito pelo contrário. Jesus chega perto dos pecadores para que eles se arrependam dos seus pecados. Jesus não corre de pecador, quem corre de pecador somos nós. Mas o apóstolo Paulo ensina que a gente tem que brilhar é nas trevas, não na luz. Na luz já tem quem brilha, agora nas trevas Jesus está procurando alguém para brilhar nas trevas. Jesus nunca correu de pecador, muito pelo contrário, Jesus vai atrás do pecador. Muito pelo contrário, Jesus corre atrás do pecador. Pedro não sabia, por isso que ele fala, afasta-te de mim. É Pedro dizendo, Pedro, se eu estou lá falar, Pedrão, você não sabe, mas Jesus não se afasta de pecador. Jesus, ele abraça o pecador, ele beija o pecador. Jesus fica perto do pecador, para quê? Para que ele se arrependa dos seus pecados e seja salvo. E a Bíblia diz, e de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, disse Jesus a Simão, não temas, desde agora em diante terás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram. O ministério exige renúncia. Quem quer seguir ministério tem que fazer como Pedro, deixou tudo e seguiu. O que é o tudo? O barco e os peixes que acabaram de pescar para seguir Jesus para o ministério. Ministério exige renúncia. Quem quer ministério tem que renunciar. Quem quer ministério tem que deixar coisas da terra de lado e seguir Jesus. Não dá para andar com mão no ministério e com mão dada com o mundo. Não dá para andar com mão dada com o ministério e com a mão dada com o pecado. A gente tem que renunciar para seguir a Cristo e exercer o ministério. Não dá para andar com os dois. Ou você ama um e deixa o outro, ou você ama o outro e deixa um. Deus está convidando hoje, faça como Pedro, deixe tudo e segue Jesus. Amém? Vamos se colocar de pé. Louvado seja Deus. Vamos orar ao nosso Pai. Tenho que chamar 4 pessoas para se assentar. Quero chamar essa jovem de blusa amarela para sentar. E você vai escrever tudo aquilo que Deus colocou no seu coração através da palavra. Se é mudança, escreva: Deus, a partir de hoje eu farei isso e aquilo e assumirei a posição. Aleluia. Também quero chamar aquele jovem para estar escrevendo uma carta para o Senhor de todo o coração. Escreva uma carta para o Senhor de todo o coração. Também diaconisa. Pode ir lá e vamos orar. Para o Senhor operar. Louvado seja Deus. Esse jovem, pode vir, jovem. Escreve aqui. Se for confissão, confessa. Se for mudança de vida, escreva. Se for mudança de postura, Deus, a partir de hoje eu tomo uma postura, escreva também. Que Deus vai fazer. Pode se sentar e escrever. Vai no pensamento. Vai, senta aí, pode sentar. Pode. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aí está os teus servos. Pai, ele não sabe escrever, mas ele está falando. Já está escrito no coração dele. E o Senhor é um Deus que não despreza um coração contrito e quebrantado.
Pai, não vai estar no papel, mas o Senhor é o Deus que conhece o coração. Atende, Pai, ou ajuda ele naquilo que ele for fazer. Senhor, os irmãos entraram com fé. Se for mudança de postura, assumindo postura, mudança de vida, que o Senhor possa ajudá-los. Se for, Pai, para exercer ministério, que o Senhor possa ajudá-los. Se for, Pai, para tomar posição da chamada, que o Senhor também possa ajudá-los. E que o Teu nome, Pai, venha a ser glorificado e exaltado em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastora? Glorioso Deus. Você que não sentou, faz o que eu te falei, igreja. São 7 sexta-feira, 7 quarta-feira. Prepara o teu pedido em casa. Sabe, tira uma hora, fala com Deus e tenha certeza de que Deus ele vai te responder. Porque Deus ele é fiel.